Oi, Caio. Eu sou Silvana de Recife. Já mandei um vídeo besta para ir e já levei minhas exortações essa semana. Mandar um sério. Eu acompanho desde os meus 16 anos na presbiteriana. Né? Sou do tempo do Divã de Deus, do Síndrome de Lúcifer, de tudo que você fazia eu já lia, né? E assim, acho que a gente sempre teve uma percepção bem parecida, tanto que eu deixei a presbiteriana já há muitos anos por falta de solidariedade dentro da igreja. Aquilo ali não combinava comigo, né? Eu não entendia porque as pessoas falavam tanto de Jesus e na prática era pouco solidária. Saindo um pouquinho desses assuntos de relacionamento, de casamento e tudo, alguma coisa tem me incomodado muito nos dias de hoje, né? Assim, o discípulo e a vida financeira, né? Me deparo todos os dias, parei de negociar até por causa disso. Tem pessoas que não honram sua palavra, não pagam em dia, detesto quem não paga em dia. Acabei com o meu negócio por causa de gente que não paga em dia. E assim, não por não acreditar que isso seja impossível. Né? Acho que são que as pessoas vivem dentro de uma realidade que não é delas e elas não se aceitam e sempre tentam se enfeitar mais do que podem. Então, assim, acho que é um caso que a gente deveria começar a bater na tecla. A questão de dar a palavra e cumprir. Né? Tenho visto e digo sempre, negócio com crente eu não faço, de jeito nenhum. Porque assim, o crente me assusta mais do que o diabo. O diabo é ruim, eu não vou fazer negócio com ele. Agora, com crente, com toda aquela cara de sério, e eu nunca vi um crente pagar em dia. Nunca vi um crente pagar em dia. Geralmente digo que é melhor acaba sendo como o cão, que aí ninguém quer negócio com o cão, porque é ruim mesmo. Agora o crente e os que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, os católicos também, toda essa raça tem sofrido de um mal grave, que é não honrar a palavra, não pagar conta em dia. E assim, bota muita gente a perder, porque isso é um pecado que na realidade bota muita gente a perder. Quando o cliente não me paga, não paga meu fornecedor não consegue pagar o fornecedor e esse ciclo fica vicioso. Tanto que as pessoas têm para o normal e eu não tenho. E eu queria que você esclarecesse muito sobre a vida de um discípulo versus essa prática. E eu queria muito qualquer estudo que falasse exatamente isso, porque eu sou muito radical nesse assunto e assim eu quero estar rechaçada, né, com essa prática, porque para mim ainda é em cima do princípio básico. Olha só, minha querida, por que você não lê só a Escritura e fica sabendo disso para você? Por exemplo, leia Romanos, capítulo 13 de Romanos todo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com o qual deveis amar-vos uns aos outros. Por que você não lê Efésios, capítulo 4 e 5, que diz isso sim com uma clareza enorme? Diz que se a gente não leva essas coisas a sério, a gente está negando a fé. Leia, por exemplo, se você quiser ir além, outros textos tão explícitos como 1 Coríntios capítulo 6, que é sobre relações comerciais e como o discípulo deve se comportar, como quando ele não vive daquele jeito, Paulo diz, nem considera um irmão porque ele está negando a fé, destruindo a convicção de muitos, quebrando cadeias de significado deliberadamente. Isso é mentir contra a verdade na prática também. E há uma quantidade enorme de outros textos. Por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo 3, se diz que uma das coisas que deve caracterizar o presbítero, o sábio, o ancião, o indivíduo que cuida de pessoas em nome da fé, num dado ambiente congregacional, para que ele esteja neste lugar e assuma esse papel,
Paulo é explícito, ele diz, é preciso que ele tenha bom testemunho dos de fora, tenha testemunho dos de dentro, dos da sua casa, na comunidade, onde todo mundo vê viver com amor e sobriedade, e dos mais distantes, com os quais ele negocia, se relaciona de modos não convencionalmente fraternos. Paulo diz, é daí que vêm os testemunhos que mais validam o indivíduo, das suas práticas profissionais, comerciais, relacionais, da sua justiça nos pagamentos e das suas antecipações. Numa época como a nossa, por exemplo, agora, nós estamos começando a experimentar, vai ter muita gente boa sofrendo o constrangimento de não ter conseguido pagar. Muita gente boa. É que você era muito pequenininho no tempo que a inflação ia a 2.400 no ano. Eu vi muita gente boa, santa e justa sofrendo, porque é um câncer econômico que vai comendo a sociedade. Não respeita gente boa nem gente ruim. De modo que saiba separar a circunstância de devedor e de devedor. Porque nem todo mundo que deve porque tem prazer em ficar devendo. Eu já fiquei devendo. Eu passei a minha vida inteira pagando em dia e pagando o que eu não precisava pagar, pagando, ofertando, doando. Eu sei como eu vivi a vida inteira. E não foi só pagando, foi dando. A primeira vez que eu não tive, e que eu não tinha nem onde me cobrir, não tinha nada, não tive mais para mim nem para ninguém, pronto. Um monte de gente se levanta na mesma hora contra você, esquecidos dos 30 anos de fidelidade, de generosidade, de tudo, julgam você por uma circunstância calamitosa que pode acontecer a bons e maus, a justos e injustos. Então aprenda a separar devedor e devedor. Existem devedores profissionais. E entre os crentes, dizer que são todos é mentira. Mas há cada vez mais números exacerbados de gente que em tempo bom não tem compromisso em fazer as coisas certas. Quanto mais em tempo ruim. Aí essas pessoas já fazem as coisas sabendo que não pagarão. Já é uma espécie de assalto contratado contra o próximo. Esse é aquele com quem Paulo diz nem coma, porque um cara que delibera agir assim está assaltando o próximo. Distinga-o daquele que carrega a intenção certa, entende as consequências, vinha fazendo tudo certo, foi apanhado numa conjuntura. Tenha misericórdia, dialogue, ajude, parcele, facilite. É melhor receber, como Lucas 16 ensina, como Jesus ensina, na parábola do administrador infiel, é melhor receber 60% de alguma coisa do que 100% de nada. É melhor receber 70% de alguma coisa do que 100% de nada. É melhor receber 25% de alguma coisa do que 100% de nada. É melhor receber alguma coisa do que nada. Então, quando a gente entra nesse ciclo que não é particular, é coletivo, a gente tem que ter o discernimento de ver quem são os bons pagadores que foram apanhados pelo laço da conjuntura e quem são os safados, os cretinos, os deliberados, os 171 que fazem aquisições que eles sabem que não honrarão, nunca tiveram a intenção de honrar. Eles apenas roubam de maneira contratada e não têm a menor preocupação com as consequências de como o nome deles, a pessoa deles será interpretada, e nem tampouco calam de continuar fazendo as suas propagandas de Deus enquanto vão enganando o próximo. É isso que você tem que discernir, minha filha, é só isso. E não seja legalista. Distinga, porque pode ser que um dia você precise de compreensão.
E aqueles que dão compreensão no dia da necessidade, recebem compreensão, se não de todos, mas de alguns ou de alguém. No dia, aqueles que dão compreensão no dia da necessidade do outro, quando chega o dia da sua própria necessidade, alguém ou alguns tratarão você com a medida da graça para aquela hora na sua vida. Disso eu entendo extremamente bem e sei que é uma lei da vida. Vamos lá, brother? Sermão do Monte, né? É. Vide Sermão do Monte. É verdade. Vem IVTV, o canal é você.